Bom dia, Aline do canal Burgões, canal que fala de vinho, turismo e gastronomia. E hoje essa semana é uma semana bem especial na região de Beaune, porque é o famoso leilão dos Hospices de Beaune. Então, primeiramente, vamos entender um pouquinho o que é o hospício. Hospício é um termo de abrigo com hospital e asilo e não tem absolutamente nada a ver com sanidade mental, tá? O Hospice de Beaune foi um hospital extremamente moderno que influenciou vários outros e permitiu o desenvolvimento de Beaune. Os fundadores, quando eles compraram terra para fazer o hospital, então ele foi fundado em 1443, quando eles compraram terra para fazer o hospital, eles compraram terra também, vinhedos, para fazer o vinho, para poder cultivar uva e depois fazer o vinho, porque o vinho na época era remédio. Beaune estava acabando de sair da Guerra dos 100 Anos e tinha peste, então o vinho era remédio. Esse hospital ele funcionou até 1971 no centro histórico de Beaune e depois ele foi transferido de local. O último serviço foi transferido então em 1971, que foi a maternidade, mas o hospital continua funcionando e quando nós atravessamos a rua, ele simplesmente saiu do centro histórico, mas quando nós atravessamos a rua é a vinícola do hospital, é o que nós chamamos da Cuverie des Hospices de Beaune, onde são feitos os vinhos dos Hospices de Beaune. Então, o hospital, desde 1467, ele recebe doações de vinhedo e hoje, então, ele tem 60 hectares de vinhedo, seja doação, seja vinhedos que foram adquiridos. Esse ano mesmo, eles receberam uma grande doação do Clos Vougeot, da vinícola Feuveley, que muitos de vocês conhecem. Então, essas doações ainda continuam, tá? Então, a ideia é que o hospital se mantenha e todo ano eles escolhem, então, uma obra de caridade na qual eles vão ajudar. Então, essa obra de caridade, antes da ajuda dessa obra de caridade, então, o leilão, o que são leiloados são tonéis de 228 litros. Esse ano serão leiloados 52 tonéis, tá? Então, são 34 tonéis de vinho tinto, 18 de vinho branco e 2 que nós chamamos de l'eau de vie, que é um destilado à base da uva. E existe, então, o que nós chamamos da pièce de président. A pièce de président, então, vem uma celebridade ou mais de uma celebridade, na qual, quando arrematado, o dinheiro dessa pièce do presidente, né, o dinheiro na qual foi arrematado esse tonel, vai para uma obra de caridade na qual eles escolheram. Então, o tema desse ano é a deficiência e a inteligência artificial, então, para pesquisa, instituições de pesquisa e também organismos que cuidam de crianças com deficiência cerebral. Então, esse ano vai ser aí, serão essas obras de caridade, que são organismos que estão aqui na região e que, então, o dinheiro vão para essas obras de caridade, tá? Então, esse ano a pièce do président, então, em geral é um tonel, esse ano é um tonel único, que vai ser um Premier Cru bem especial, um Pommard Premier Cru Le Rougian, que ficou 26 dias nos tanques para extrair tranquilamente os aromas, o tanino, né? A degustação, então, bom, óbvio que ainda não está pronto, mas uma primeira degustação delicada, porém com estrutura, como vai ser esse ano de 2025. E aí, então, o tonel da pièce du président, quando ele vai ser arrematado, é feito ainda da maneira antiga. A vela, eles apagam a vela, então, quando a venda está consumada. Então, é uma série de detalhezinhos, porque é um leilão que acontece já há séculos, é extremamente tradicional na região. Hoje é a Soteb que organiza todo esse leilão, então, se vocês têm interesse em arrematar, pode entrar no site da Soteb. Nem todo mundo consegue entrar na sala fisicamente, mas é possível fazer por telefone e por e-mail também, se vocês têm interesse. Existe uma revista que é vendida, a revista da Soteb, custa 15 euros, em várias livrarias ou pelo site, e lá eles dão a descrição de todos os tonéis que são vendidos, né, que serão vendidos aí nesse leilão, que serão leiloados no domingo, que começa então às 14h30, hora da França. Então, a Beaune está cheia, os hotéis estão em festa, as vinícolas fazem degustações especiais, mas é um momento, então é o final de semana que nós chamamos de Três Gloriosas, onde começa com o jantar no Clos Vougeot no sábado à noite, o leilão no domingo e o encerramento do evento, então, é em Meursault, que nós chamamos da Paulée de Meursault. Tá, então, um particular também pode arrematar, em geral as próprias vinícolas arrematam os tonéis e continuam o processo de envelhecer e engarrafar, mas um particular, já assessorei alguns brasileiros,
que fazem isso, é possível, mas vocês têm que achar depois um negociante para continuar o processo de envelhecer e de engarrafar, porque é uma DOC, uma apelação d'origine contrôlée, então tem que ser, o processo todo tem que ser feito aqui na Borgonha, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, vamos supor que vocês falam, eu tenho uma estimativa de 20 mil euros, ok? Eu consegui arrematar um leilão, um vinho que eu quis por esse preço, depois o negociante, ele vai te pedir uma porcentagem, um certo valor, para ele continuar o processo. E aí é possível personalizar, como muitos de vocês fazem, o rótulo com o sobrenome da família, com o nome dos filhos, enfim, com aquilo que vocês queiram, tá? Mas fica aí, então, a explicação que o leilão é de tonel e não de garrafa. E é um leilão extremamente histórico, é uma grande obra de caridade, enfim, é maravilhoso, é a história de Bonny. Para nós aqui que vivemos do vinho, do turismo, é um momento festivo, é meio que um momento que encerra também a temporada aqui na Borgonha, tá? Espero que vocês tenham gostado e à très bientôt!